Boa noite, meu povo. Shalom a todos. Glória a Jesus. Quem já acabou de chegar aqui, deixa eu ver. Olha aqui, bastante pessoas já. O Léo acabou de chegar, Ricardo Corsino, o Anderson Neves, a Mari Silva, quem mais? O Renato, Sandro Dias, a Bela, Deus abençoe. A Marabá, como é que é? A Mara Barbosa, Deus abençoe Mara. O Sandro Dias, tem mais mensagens divinas, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos iniciando a nossa live de segunda, quarta e sexta. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo é Esperança. Tá entendendo? Nós vamos aí até as 20 horas, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Mais alguém aqui, a Dalila Lopes, Deus abençoe Dalila. Também o Pedreiro Rei do Prumo, Deus abençoe. Maravilha, Marcos Cláudio. Olha o Israel acabando de chegar aí. Paz do Senhor, Israel. Deus abençoe sua vida, varão. Glória a Jesus. Mais alguém aqui? Cadê o povo? Glória a Jesus. Sandro Dias. Mais alguém aqui, aqui no TikTok. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, eu sou aqui da comunidade evangélica Cristo é Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até as 20 horas, trazendo para vocês uma ministração que com certeza vai abençoar a tua vida. Cristiana acabou de chegar, Elizabeth Maria, quem mais? Glória a Deus. Sandro Dias, Marisa Carvalho, Elizabeth Maria, Odelei do Capa. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. O pastor Wallace, deve ser a Wallace Rodrigues. Aqui, peraí, deixa eu ver que tem alguém aqui. May Marquezin, Deus abençoe. Brenda Kelly, pastor Wallace já está seguindo o Criador. Obrigado, pastor, Deus abençoe sua vida, viu? Luciana da Silva, Ana Viana. Pessoal, ajuda nós aí. Vai lá e se inscreve no meu canal, começa a me seguir. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas. E nós temos live segunda, quarta e sexta, tá bom? A Manuela Lira acabou chegando já dizendo paz. Amém, Manuela. Deus abençoe a paz do Senhor para a tua vida também. O Gomes acabou de chegar, Deus abençoe. Larry Pantoja, sua live é legal. Obrigado, Larry. Deus abençoe. Andresa Santana acabou de chegar. Deus abençoe, Andresa. Rayane Alves, olha o Sandro Santos chegando aí, pessoal. O Sandro Santos, para quem não conhece, é uma das primeiras pessoas que começou a me seguir aqui na live, isso lá na época da pandemia. Então é o Sandro Santos, a Silvia Brito e a Solange Souza, os três. E também o Israel, aqui da minha igreja, que sempre está comigo aqui. Deus abençoe a todos vocês. Elisane Pimentel, Manuela Lira, está curtindo a live. Mais alguém, Manuela, está curtindo. Glória a Deus, Manuela, para a sua vida. Naldo Silva acabou de chegar também, e o Sandro está dizendo a paz do Senhor. Deus abençoe, Sandro, a paz do Senhor Jesus. Dione Tavares, pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, se é no Brasil, se é fora do Brasil, fala para nós aí, tá bom? Deus abençoe, vamos interagir. A plataforma entende que quando há uma interação é porque o trabalho está sendo bem feito, então me ajuda aí, tá bom? Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Joana Souza, Deus abençoe. Sônia Bezerra, se não é inscrito, se inscreve. Rayane, Amanda Júlia, Adriana Conde, Cleverson Pereira, Manuela Lira, está sempre curtindo a live. Obrigado, Manuela. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Ghost, Ghost. Deus abençoe, Ghost. Tá mandando convidar para ser o co-host agora mesmo. Não entendo, tá? Não estou aprofundado nesses conhecimentos da plataforma não, querido. Meu negócio aqui é só trazer a palavra de Deus mesmo e acabou, tá bom? Então, esses negócios que ele pedem aí para mim, fica muitas vezes sem saber o que é. Firmina Cozinheira, Deus abençoe, seja bem-vinda. Wellington 2, Deus abençoe, glória a Jesus. Felina, Deus abençoe. A Aninha também acabou de chegar. A Aninha, uma discípula nossa também. Acabou de chegar. Paz, Senhor, Aninha. Manda um abraço pro Dani aí, pra Belinha. Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Mais alguém, pessoal? Glória a Jesus. Adriel Silva, Francisco Vieira. Aninha Amorim, cheguei. Shalom. Deus abençoe. Aninha, cadê a Silvia, hein? Não tô vendo a Silvia, não.
Silvia, dá um toque aí para nós. Cícero Leôncio, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos passando para vocês aí uma série. Estamos ministrando essa série para vocês. E hoje nós estamos na 7ª ministração dessa série. E nós estamos falando sobre presença de Deus. Sobre como nós devemos trabalhar essa questão da presença. Amanda Marques, Deus abençoe. Manuela Lira. Quando nós precisamos buscar o Senhor, quando nós devemos buscar a presença do Senhor. E nessa série nós estamos falando sobre vários temas dentro desse tema principal. E hoje nós vamos falar sobre que a dependência gera confiança total. Já falei sobre dependência e a necessidade de sermos dependentes de Deus. Mas agora vamos ver o que a dependência gera. Ela gera confiança. Quanto mais dependente você for de Deus, mais confiado nele você viverá. Tá ok? Quando você vê pessoas que não confiam em Deus, são pessoas incrédulas. São pessoas que não conseguem acreditar nas promessas que Deus já fez para ela. Ou então, não conseguem acreditar nos milagres e nas bênçãos que já estão disponibilizados para elas. E por que elas não conseguem? Porque não aprenderam a depender de Deus. Por isso, nesta noite, nós vamos falar sobre que a dependência gera confiança. A Manuela Lira está dizendo, aleluia, glória a Deus, Manuela, Deus abençoe. Queridos, vamos iniciar então a nossa ministração nessa noite. Como eu já disse para vocês, nós estamos ministrando uma série, e essa série vem falar sobre a presença de Deus, o que fazer para manter essa presença, para ter essa presença. Então nós falamos sobre vários assuntos aqui, meditamos sobre vários temas dentro desse tema principal, né, da busca de Deus, da presença de Deus, e hoje nós vamos falar sobre vivendo na presença, a dependência que gera confiança. Esse é o tema de hoje, tá bom? Então vamos lá então, queridos. Quanto mais dependemos de Deus, mais aprendemos a confiar nele em todas as situações. O crente verdadeiro, o crente maduro, o crente ruios, o filho maduro, é aquele que aprende a confiar em Deus em qualquer situação que ele esteja enfrentando, ok? E isso já é fruto de um relacionamento com Deus. Quando a pessoa entra num estresse, quando a pessoa entra numa crise, quando a pessoa entra numa dificuldade e ela deixa o Senhor, ela deixa de buscar a Deus, deixa claro que essa pessoa não alcançou a maturidade, não desenvolveu essa confiança, não aprendeu a ser dependente. Então, vamos alinhar as coisas, porque eu preciso entender que no momento da crise, da dificuldade, da luta, do problema, é onde se manifesta a nossa confiança que nós temos em Deus. Essa é a hora de nós nos colocarmos diante dele. Boa noite, peço oração, deixa eu ver aqui. Paulista, boa noite, peço oração para minha saúde, cura de enfermidade, hérnia de disco lombar. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Paulista, que está com um problema, ó Deus, numa hérnia na lombar. Pedimos que o Senhor venha tratar, Senhor, em nome de Jesus, trazendo cura sobre a vida do teu filho. Nós profetizamos sobre ele um milagre nesta noite, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja agora lá onde ele estiver, tocando na vida dele e restaurando a saúde do teu servo, em nome de Jesus. Amém, Paulista? Deus abençoe. Então vamos ver hoje que a confiança verdadeira nasce de uma vida de dependência contínua do Senhor. Você quer realmente confiar em Deus? Então seja dependente de Deus em todos os momentos da sua vida, tá? Todos. Confiar em Deus é uma decisão espiritual. Você precisa aprender que nós somos donos das nossas decisões. Tudo que nós vamos fazer nesse mundo vai depender de nós. É nós que vamos decidir o que fazer. E eu preciso decidir, tá entendendo? A confiar em Deus. Você precisa decidir a confiar em Deus. Porque confiar em Deus é uma decisão espiritual. O Salmo 37, versículo 3 e 5 diz: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, nessa noite, nós precisamos confiar em Deus. Decida isso. Da mesma maneira como você toma muitas decisões no seu dia a dia.
Você precisa decidir a confiar em Deus. E essa confiança virá no momento em que você aprender a depender dele. Quanto mais dependência, mais confiança. Por isso que é você quem decide hoje confiar em Deus, ampliar essa confiança. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não vá pela tua lógica, pela tua cabeça, por aquilo que você acha. Mas confia no Senhor e deixa Deus te dar direcionamento. Deixa Deus te mostrar o caminho. Deixa Deus fazer com que você viva debaixo da direção dele. Ok? Isso é confiança. Eu preciso confiar em Deus e saber que Deus sempre tem o melhor para mim, para minha família, para minha igreja, para os meus irmãos. Eu preciso confiar, eu preciso decidir aceitar isso. Porque a partir daí que nós vamos começar a viver uma vida entregue absolutamente nas mãos do Senhor. A confiança ela cresce quando reconhecemos as nossas limitações. Entenda uma coisa, querido. Colim está dizendo: você é de onde? Sou aqui de Campinas. Deus abençoe sua vida. Presta bem atenção. É importante que você entenda que nós, como homens, nós somos limitados em muitos aspectos, em muitas coisas. Nós somos muito frágeis, nós somos muito... A Bíblia retrata o homem como uma flor, que de manhã você passa, ela está linda e maravilhosa, à tarde você volta, ela está seca. Deixando claro quão frágil é o ser humano. Nós somos muito frágeis, está entendendo? A nossa vida ela é muito curta. A Bíblia fala sobre que a vida do homem na terra será muito... A Bíblia diz 70 anos, o que passar disso é enfado e cansaço. E esse é fato, o homem vive bem, né, indo para lá, vindo, realizando, até os seus 70, depois a coisa começa a desandar. Isso a Bíblia deixa claro para nós, mostrando a nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis. Então nessa noite, aprenda a confiar no Senhor, não confie no seu braço, tá? E como é que você aumenta essa confiança? Dependência. Quanto mais você depende, mais você confia. Hoje é noite de você ampliar sua dependência para automaticamente ampliar a tua confiança. 2 Coríntios 3:5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Só Deus pode capacitar o homem. Só Deus pode abrir os teus olhos. Só Deus pode preparar as tuas mãos, os teus pés para a peleja. Só Deus pode fazer isso. Você sozinho não vai muito longe. Você pode ter conhecimento, você pode ter capacidade humana, mas se você não depender de Deus, você não vai muito longe. As tuas forças vão se esgotar. A palavra de Deus em Isaías diz que os jovens eles se cansam, os mancebos de exausto caem, mas aqueles que confiam, que esperam no Senhor, renovam suas forças. Então nós precisamos confiar em Deus, depender dele para todas as coisas. Muitas das coisas que nós estamos fazendo pode dar errado, mas se eu estiver confiante no Senhor, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar nessa caminhada, nessa guerra. E é isso que vai fazer com você. Por isso que nessa noite, não se entregue, tá? Não saia fora do caminho, não deixe o Senhor, pelo contrário, confia nele. Deposita, decida confiar nele. Deus ele nunca falha com aqueles que confiam nele. Por quê? Porque as pessoas que não confiam em Deus, querido, elas não chamam a atenção de Deus. Elas não trazem Deus para os seus problemas. A Bíblia diz em Hebreus que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Isso quer dizer o quê? Que se a pessoa tentar se aproximar de Deus sem crer, sem fé, não há como Deus agir na vida dela. Não há como Deus se aproximar dela. Então é muito claro isso para mim e para você. Por isso que Deus nunca falha com aqueles que de fato confiam nele. Se por acaso, em algum momento, a pessoa tem o entendimento que Deus falhou, não foi Deus. A Bíblia diz: em todo o tempo seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque o homem não confia, Deus não vai agir. Deus precisa que você confie nele. Deus precisa que você dependa dele. Enquanto você estiver caminhando pelos seus próprios passos, pela sua própria mentalidade, pelo seu próprio conhecimento, não tem como Deus entrar. Então nessa noite entenda isso. É a dependência que gera confiança. Você precisa depender para você confiar, para que a cada dia mais você se entregue mais para Ele. Isaías 26:4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.
Aonde você vai ter no mundo uma pessoa que você vai poder depositar toda a sua confiança e não se frustrar com ela em algum momento da sua história? Não existe. Não existe. As pessoas mais maravilhosas que você conhece, as pessoas mais amáveis, as pessoas mais bondosas, entendeu? Se você confiar nela, em algum momento você vai se frustrar com essa pessoa. Por que você vai se frustrar? Porque ela é falível, porque ela é humana, tá entendendo? E todos nós, como homens, temos falhas e fraquezas. Mas se você confiar em Deus, a Bíblia diz que Ele é uma rocha eterna. Não há como Ele decepcionar. Mas para isso você precisa confiar, porque quando nós não confiamos, nós decepcionamos o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, ele deixa claro lá, quando ele diz, né, que aqueles que se aproximam dele precisa crer que ele existe, que é galardoador do que o busca. Então não adianta se aproximar de Deus sem essa fé. Não adianta se aproximar de Deus sem crer que Ele existe e que Ele é bom a ponto de te dar presentes, a ponto de abrir portas, a ponto de fazer milagres na sua vida. Se você não crê dessa forma, você não tem como. Ele fica irritado com uma pessoa que chega diante dele desconfiando da bondade e da fidelidade dele. Você pode desconfiar da bondade, da fidelidade de qualquer pessoa. Porque nós, como homens, podemos falhar em algum ponto. Mas nunca da pessoa de Deus. A Bíblia diz, confia nele, porque o Senhor é um Deus, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confia nele, querido. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual é a luta, mas eu posso te afirmar, se você confiar em Deus, se você colocar a sua vida na dependência dele, ele vai abrir uma porta grande para a tua vida. Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém, Jesus? A dependência, ela gera descanso interior. Salmo 62, 5, 6 diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. Que palavra, querido, que o salmista colocou aqui para nós meditar, refletir e tomar posse dela nesse dia. Ó minha alma, espera somente em Deus. Não espera do homem, não espera das pessoas. Espera somente. Deus pode usar as pessoas, mas não espere das pessoas. Espere somente de Deus. Porque Ele vai usar as pessoas na hora certa para te abençoar. Ele vai usar as pessoas na hora certa para trazer o milagre para você. Mas confia nele, confia no Senhor. Por quê? Porque só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa. E não serei abalado por nada que aconteça nesse mundo. O cristão é o ser humano mais preparado para as crises da vida. Porque ele já tem tudo antecipado na palavra, declarando para ele de que ele vai passar por guerras, que vai passar por crise, que vai passar por dificuldade, que vai passar por luta, que vão ser lançados muitas vezes no fosso, no poço, na cova, que ele vai ser jogado muitas vezes no deserto, vai ser colocado muitas vezes em várias situações ruins, mas de uma coisa o cristão verdadeiro sabe, ele nunca vai entrar lá sozinho. Deus estará ali com ele. Amém, Jesus? Deus, as mãos do Senhor estará ali com ele. E ele não vai ficar ali prostrado. Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai tirar ele dessa situação, Deus vai mudar o cativeiro dele. Se ele tão somente confiar. Então, Deus exige de nós um posicionamento. A decisão que você tem que ter hoje é de confiar mais em Deus. Talvez você está vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus e por conta disso você não confia em Deus. Nós usamos muitas vezes aquele espelho. A gente olha para a nossa vida e olha para Deus. E a gente então iguala Deus conosco. E aí, porque nós não confiamos em nós mesmos, por conta das nossas fragilidades, a gente transfere isso para Deus. E aí a gente não quer confiar no Senhor. Mas a Bíblia diz, não são os seus caminhos, tá? Não são os seus conhecimentos, mas é tão somente confiar na rocha eterna. O Senhor vai te dar um escape. O Senhor vai te dar uma saída quando você decidir confiar nele. Amém? Eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, mas de uma coisa eu sei, o Deus que eu sirvo é poderoso para arrancar você dessa situação, para mudar o seu cativeiro, para fazer uma obra extraordinária, só que ele exige algo de você, que você confie que ele pode fazer isso. Amém, Jesus?
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, porém o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves dos céus, do que elas? Então nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você, que se Ele cuida das aves do céu, se Ele alimenta as aves do céu, Ele não vai alimentar você, Ele não vai cuidar de você. Então a tua falta de fé anula a ação de Deus na sua vida. A tua incredulidade faz com que Deus se afaste de você. Por isso que nessa noite você precisa confiar mais. Coloca o teu coração, a tua vida na mão do Senhor. E Ele vai fazer algo extraordinário. Confiar em Deus afasta o medo. Salmo 56, 3, 4 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me possa fazer a carne. O mundo está extremamente violento. Nós sabemos que está pairando, né? Aí em todo lugar que você vai a violência, a morte, o roubo, entendeu? O escárnio, a vergonha, enfim, tudo que você imaginar de ruim está pairando na sua cabeça quando você está andando aí nas ruas. Porém a Bíblia diz assim: em me vindo o temor, isso para aqueles que confiam, para aqueles que depositaram a sua vida nas mãos do Senhor, para aqueles que andam com Deus, para aqueles que decidiram confiar no Senhor Jesus. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me possa fazer a carne, o que me possa fazer o homem. Existem homens violentos, existem pessoas endemoniadas, existem pessoas que fizeram um pacto com Satanás e está pronto para tentar destruir a nossa vida? Tem, aos montes por aí. Mas a Bíblia diz: eu não temerei o que me possa fazer a carne, se eu estiver no Senhor. Pode até vir o medo, mas quando ele vier, tá entendendo? Em Deus eu louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Isaías 41:13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então o Deus que nós servimos, para aqueles que de fato confiam nele, existe palavras e mais palavras liberadas, dizendo para mim e para você: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te socorro, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido da sua vida. Porém, para que isso aconteça, é necessário decidir hoje a confiar em Deus. Eu fico impressionado. Como que as pessoas depositam confiança em tantas coisas nessa terra? Como que as pessoas depositam confiança em tantas coisas? Fazem coisas escuras, obscuras, coisas nas trevas, e elas confiam tanto naquilo que elas fazem. Eu fico assim, horrorizado de ver. Tá entendendo? Fazem coisas que só de falar, tá entendendo? Já dá náusea, já causa espanto. E no entanto, elas confiam. Como pode ser isso? Quantas pessoas têm feito coisas erradas com bruxarias, fazendo magias negras para destruir a vida de pessoas? Coisas horrendas estão sendo feitas por aí. E essas pessoas insistem em confiar nisso. Em confiar nas entidades que elas servem. Está entendendo, queridos? Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está te chamando para confiar nele. Jesus está te chamando para você dar um voto de confiança para Ele. Embora Deus sabe que nós somos falíveis, somos frágeis, somos fracos, e por mais que nós tomamos responsabilidade sobre a nossa vida, em algum ponto a gente falha, em algum momento a gente falha, e o próprio Deus está disposto a confiar em nós, mesmo nós sendo falíveis. E Ele pede um voto de confiança e a pessoa não quer depositar essa confiança nele. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai trabalhar na sua vida desse jeito? Então nessa noite, Deus está te chamando para que você possa confiar plenamente nele. Porque a confiança, ela arranca todo o medo.
A confiança em Deus te dá coragem. A confiança em Deus te dá vigor. A confiança em Deus te dá vontade de prosseguir. A confiança em Deus te dá vontade de marchar para frente. Não há crise que paralise um crente confiante. Não há demônio que possa atrapalhar um crente cheio da presença e do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque a confiança dele está lá em cima. Então, nessa noite, confia no Senhor. Deixa de ficar confiando nessas coisinhas aí que você anda confiando. Que muitas vezes essas coisas já deu, né? Como que eu posso dizer? Motivo para você desconfiar. Mas mesmo assim, a ficha parece que não cai. São tantas coisas horrendas que estão acontecendo que as pessoas já sabem que aquilo ali não está, como dizia minha avó, não está me cheirando bem esse negócio. Mas insistem em confiar nessas coisas. Quando, na verdade, Deus está dizendo, dê um voto de confiança para mim. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero fazer com que você coloque a tua cabeça no travesseiro e durma em paz. E acorde em paz, saudável, seguro no dia seguinte. Eu quero fazer com que você saia da sua casa para ir trabalhar e você vai em paz. E você vai trabalhar em paz. E você vai voltar em paz para sua casa. Dê um voto de confiança a mim. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Então é você quem decide fazer isso. A confiança, ela se fortalece no meio das lutas. Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O próprio Deus permite situações adversas na nossa vida para a gente poder aprender a confiar mais nele. E quanto mais nós confiamos nele, tá entendendo? Mais dependente nós somos dele, mais nós vamos confiar. Porque a gente vai ver que realmente Deus, ele opera de uma forma sobrenatural. Salmo 34:19 diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Deus não disse que nós viveríamos nesse mundo e que esse mundo seria um mar de rosa para nós. Não, nunca. O Evangelho nunca disse isso, pelo contrário. O Evangelho diz que nós devemos negar a si mesmo, o Evangelho diz que nós devemos tomar nossa cruz, o Evangelho diz que nós devemos perdoar, o Evangelho diz que nós devemos dar a outra face, o Evangelho diz que nós temos que andar a segunda milha. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho nunca poupou a gente de sofrimento. Pelo contrário, o Evangelho a todo tempo está nos preparando para o sofrimento. Dizendo, olha, confia em mim, fica confiante, quero que o problema chegar, a hora que a dificuldade chegar, eu estou contigo. É isso que o Evangelho mostra para nós. Jesus chega para Pedro e diz para Pedro que Satanás pediu a alma dele para se ir andar. E ele disse, eu deixei. Na sequência, Jesus diz, mas eu já roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Então, Jesus, ao mesmo tempo que permite ser testado essa confiança, ser trabalhada essa dependência, ao mesmo tempo ele está ali, junto conosco naquela situação, já nos ajudando, já dando um escape, dando uma saída, dando uma resposta para que a gente não morra naquela situação. Então, o Senhor nunca disse que o Evangelho seria algo tranquilo. Até porque você vive num mundo que hoje é dominado, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O reino, o príncipe deste século é Satanás. Ele está governando o sistema. Então, você já tem um contraponto aqui, porque é uma guerra espiritual tremenda. Aí esse príncipe das trevas tem os seus agentes, tem os anjos caídos, mas tem as pessoas também que fizeram aliança e pacto com ele. E essas pessoas estão trabalhando para o reino dele. Então, junto tudo isso, você vai ver que a sua vida aqui não vai ser tranquila. Aí depois tem as maldições que foram lançadas sobre a terra. Por exemplo, cardos, espinhos e abrolhos, como diz a Bíblia lá em Gênesis. Então nós temos vários problemas nesse mundo. Por isso que o Senhor nunca disse que a coisa seria tranquila aqui. Mas ele prometeu que se você realmente confiar nele, você terá ele junto com você num momento de crise, num momento de dor, num momento de luta, num momento de sofrimento. E você vai vencer. Você vai conseguir prosperar, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo na luta. Por quê? Porque você não está sozinho nessa peleja. Amém, Jesus? Então é isso que eu digo para você nessa noite. Tome posse, amplie a tua confiança, seja dependente de Deus, busque Ele muito, sabe, o máximo que você puder, porque se você confiar no Senhor, você não será abalado. Quem confia em Deus, aprende a esperar.
Salmo 27,14 diz: espera no Senhor e anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tá tudo errado, tá tudo dando errado, tá tudo difícil. Continua orando, clamando, glorificando. Vai dar certo em algum momento. Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer um milagre. Não desespere. Confia no Senhor. Espera nele, anima-te e fortaleça o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Lamentações 3, 25, 26 diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguarda em silêncio. Fica calado. Deus está guerreando a tua guerra. Deus está guerreando por ti. Deus está na frente dessa peleja. Você não vai cair no campo de batalha. Pelo contrário, você vai sair dessa guerra mais forte. Você vai sair dessa guerra com mais despojo. Você vai sair dessa guerra mais abençoado. Mas para isso, precisamos confiar nele. Confia no Senhor. Hoje é a grande chamada de Deus para a tua vida. Deus está dizendo para você, você precisa confiar mais. Amém? Glória a Deus. Já orei pelo... nossa, tá aqui embaixo. Nossa, tá parado aqui o TikTok, pessoal. Não tô... Quanta gente aqui falando e eu não vi aqui porque tava parado lá em cima. Aqui tá dizendo aqui, eu tomo posse dessa palavra. Toma posse. Glória a Jesus. Léo Souza, Deus abençoe. Glória a Jesus. Olha que bênção, bastante pessoas aqui. É que tava parado lá em cima, eu não vi vocês aqui embaixo, pessoal. Me perdoe aí. Olha isso. A Melissa dizendo, crente bolsonarista é crente do demônio, do Satanás. Ô, Melissa, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Você está falando besteira. Tá bom? Mais uma vez, né? O que mais aqui? Meu Deus, tropa do defunto, diz misericórdia. Sema Campos. Olha aí, tem bastante gente que eu não vi, tá, pessoal? Me perdoe aí. Mas vamos pra frente. Então toma posse dessa palavra nessa noite, querido, e começa a confiar mais em Deus. Muitas das dificuldades que está passando é o próprio Deus permitindo para quê? Para ele ampliar, sabe, tá entendendo? A tua confiança nele, porque ele vai agir. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que por que Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, aquecidas 7 vezes? Por que Deus permitiu que Daniel fosse lançado à cova? Por que Deus não impediu para que eles não entrassem nessa situação? Por que Deus permitiu? Porque Deus estaria com eles lá. Essa é a grande sacada dessas passagens todas. E aí, os homens iam saber o quão importante eles são. Porque uma coisa, querido, é alguém chegar e te livrar de um problema. Mas outra coisa é a pessoa te livrar você dentro do problema. É a pessoa entrar lá dentro, na hora que o negócio está pegando, e chegar e dizer, olha, eu vim trazer a resposta para você, eu vim trazer a solução. Aí muda tudo, porque naquele momento de teste, de confiabilidade, de confiança, muitos negam o Senhor, muitos praguejam, muitos se levantam contra ele. Mas a Bíblia diz que os 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Misael, Ananias e Azarias, que seriam os nomes verdadeiros deles, né? Que eles tinham tanta convicção que eles disseram para o rei o seguinte, olha, nós não tememos a sua ordem. Tá entendendo? Se você quiser nos lançar, você pode nos lançar. E se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, ele nos livrará. Se ele não quiser, não tem problema nenhum. Você está entendendo? Olha a confiança desses homens. Eles não estavam esperando que Deus fosse lá. A confiança deles era tão grande em Deus que eles diziam assim, eles estavam pensando assim, não, nós vamos entrar na fornalha, vamos morrer e vamos para a glória. Olha que benção. Amanhã nós estamos na glória. Era esse o pensamento deles. Quando Deus entra lá dentro, isso cria um impacto. Por quê? Porque mostra o quanto a confiança deles foram importantes para Deus. Deus olhou e disse, não, esses meninos não são qualquer um. Esses meninos aí é alguém que precisa ser impactado com a minha presença. E Deus foi lá dentro e tirou eles lá dentro da fornalha. De maneira que nem cheiro de fumaça na roupa deles tiveram. Deixando claro que quem confia em Deus nunca fica decepcionado. Então nessa noite confia no Senhor. Eu não sei o que está passando, mas Deus está te chamando para você confiar mais. Decida confiar. Decida confiar. E essa confiança ela é gerada pela dependência. Por isso que você precisa aprender a depender de Deus.
Para de ficar achando que porque você estudou, porque você fez mestrado, doutorado, porque você vai crer. Não, não é só por isso. Você fez sua parte? Fez sua parte, maravilha. Deus ama isso. Alguém fazer a sua parte. Mas agora você precisa do agir de Deus. Agora você precisa do mover de Deus. Agora você precisa do trabalhar de Deus. E se você não for dependente de Deus, você não vai saber como é que Deus vai fazer esse milagre na sua vida. Você precisa depender dele. Você precisa entender que é ele que vai abrir grandes portas agora, é ele que vai fazer milagres, é ele que vai colocar você lá em cima, é ele que vai te, impulsionar. É ele. Você só precisa confiar. Então hoje é noite de confiança. Hoje é noite de você confiar no Senhor. Tá bom? A confiança em Deus então traz segurança. Provérbios 29 e 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Quando nós ficamos amedrontados, com medo, a gente cai no laço, porque a gente toma decisões precipitadas, a gente toma decisões erradas. Todas as vezes que o medo chega no coração de alguém, aquela pessoa é propensa a tomar decisões erradas. É igual acontece com a máfia do sepultamento. Naquele momento que a pessoa está ali, que o ente querido dela faleceu, morreu, ela está tão propensa ali, quando ela pensa que não, o cara vende o caixão mais caro, o cara faz coloca um monte de conta financeira na vida dela. Quando ela acorda, ela vai falar, meu Deus, o que aconteceu? São 2 tombos, primeiro que perdeu o ente, segundo porque perdeu a conta financeira lá no sepultamento. Então, na hora que você está fragilizado, na hora que você está com problema, na hora que você está com... É o pior momento para a gente tomar as decisões. Por isso que a Bíblia diz, o temor do homem amará laços. Porém, os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. No momento da crise, no momento da dificuldade, quando você confia em Deus, Deus te tira daquela nuvem, de indagações, de incompreensões, e te coloca você na rocha, te coloca você em alto retiro, de maneira que você consegue ver a situação do alto. Você consegue ver a situação de uma forma diferente, e aí você pode sim tomar decisões pautadas em Deus e não vai cair em laço. Amém, Jesus? Salmo 9:10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Nunca desamparastes os que te buscam. O salmista diz, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não está dizendo aqui que ele nunca viu um crente de uma igreja tal ou da igreja tal. Não está dizendo isso. Porque ser crente de uma igreja tal é uma coisa, agora ser justo é outra coisa. Servir a Deus de verdade é outra coisa. Vocês entenderam ou não? E as pessoas confundem aqui. Ah, mas eu conheço um irmão que é da igreja lá, tá passando fome. Ah, eu conheço um irmão lá, não sei de onde, tá com o nome sujo e não pode fazer nada. Ah, eu conheço... Queridos, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que você ser membro de uma igreja, ter uma carteirinha, te dá o direito a ser a pessoa mais correta e receber toda a bênção. Não. Isso aí pode ser uma porta de entrada para você ter acesso ao conhecimento, à palavra de Deus. Agora, se você não praticar essa palavra, não vai mudar nada na sua vida. Haja vista que hoje nós estamos vendo um monte de crente fazendo um monte de coisas horríveis por aí. Coisas assim que há uns anos atrás... Eu aceitei a Jesus há 40 anos atrás. Naquela época, a maioria das pessoas eram cristãs de verdade. As pessoas que aceitavam Jesus, aceitavam de verdade. Morria para o mundo de verdade. Eram mudadas, transformadas da noite para o dia, da água para o vinho. Mas hoje está difícil. Hoje está difícil. Você olhar para uma pessoa de uma igreja e dizer, essa aqui é um cristão. Não, você precisa ver os frutos dela primeiro. Você precisa ver o proceder, o caminhar dela. É só aí que você vai poder olhar para esse versículo e dizer, verdadeiramente esse versículo é cumprido na vida daquela pessoa. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus não desampara aquele que busca ele de coração, aquele que é reto, que é íntegro, que procura fazer a sua caminhada certa. Deus não desampara, Deus não deixa. Por isso que nós precisamos confiar mais no Senhor. Confia mais no Senhor. Não coloca a tua confiança em Deus ao nível dos relacionamentos humanos. Tá bom? Porque os homens vão falhar com você. E eu fico feliz quando alguém falha comigo. Eu fico feliz quando eu falho em algum momento da minha vida. Sabe por quê? Porque isso mostra o quão frágeis somos. E que nós não podemos de maneira nenhuma colocar a nossa salvação na mão de uma pessoa.
É só em Deus, é só em Cristo. E é por isso que você nunca deve deixar o Evangelho e nem Cristo por conta de pessoas. Porque nós somos falíveis, nós somos frágeis, mas o Senhor é uma rocha eterna. Então nessa noite venha para o Senhor, coloca a tua vida no altar do Senhor, busque confiar mais no Senhor, cresça, sabe, no seu relacionamento com Ele, seja dependente dEle para tudo, aprenda a respirar Deus, a sentir Deus, a ouvir Deus, a viver Deus todo momento. A confiança agrada o coração de Deus. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como Deus é 880, é sim, sim, não, não, então se você não agrada, você desagrada. Com Deus não tem meio termo. Jesus diz, ou é quente ou é frio, porque morno não dá. Não existe isso no meio. Se for morno, eu vomito a minha boca, Jesus diz em Apocalipse. Então, com Deus é sim, sim, não, não. Então, ora, sem fé é impossível agradá-lo. Então, se você chegar diante de Deus sem fé, você levanta a ira dele. Você deixa ele irado contra você. Tá entendendo? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é presenteador, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele está pronto para te presentear, para te dar a sua bênção. E quando eu falo isso, eu não estou falando aqui sobre questão de conduta, não. Porque o que depende aqui é quebrantamento. É quando você chega diante do Senhor, você pode ter feito a coisa mais horrenda do mundo. Mas se você chegar diante do Senhor e reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, pode mudar a tua vida, Ele muda. Você vai ver a história de Davi e de Saul. O pecado que Davi fez foi extremamente maior, pior do que o de Saul. Mas por que Davi foi trabalhado? Por que Davi foi aceito? Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque houve quebrantamento. Ele chegou diante do Senhor e disse, eu reconheço que eu falei, que eu pequei. Sou réu de juízo. Pode tirar tudo de mim, mas não tire o teu Espírito Santo. Enquanto que Saul não. Saul foi buscar o quê? Uma feiticeira. Ao invés de buscar a presença de Deus, ele foi buscar uma feiticeira. Ele não queria encontrar com Deus para poder tratar os seus pecados. Então, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador. Você precisa crer que Deus existe e que Deus é bom para você, que Ele pode te perdoar, que Ele perdoa o seu pecado, que Ele muda a sua vida, que Ele muda a sua história. Mas é você que precisa. Sabe, a fé é algo intransferível. Não tem como eu pegar a minha fé e passar para você. Não tem como você pegar a tua fé e passar para mim. É algo pessoal. Cada um de nós temos algo que Deus nos deu e nós precisamos trabalhar isso através da dependência. Como é que eu trabalho a minha fé? Através da dependência. Quanto mais eu dependo de Deus, mais Deus age na minha vida, mais fé eu vou ter. Mais vai aumentar a minha fé. Quanto mais a minha fé aumenta, aí, sinônimos, né? Confiança. Mais eu terei confiança em Deus. Mais eu confiarei nele. Mais eu acreditarei na sua palavra. Mais eu viverei a sua palavra. E tudo vira um ciclo virtuoso. Por quê? Porque cada dia mais eu quero mais Deus, eu quero mais a presença, eu quero mais o Espírito Santo, eu quero mais a palavra, eu quero mais estar diante dele. Então vira um ciclo virtuoso. Tá entendendo? É isso que Deus quer para os cristãos. Não importa o seu erro, não importa a sua caminhada. Importa sim quando você decide chegar diante dele crendo que ele existe e que ele é galardoador, que ele é bondoso para te abençoar. Talvez você nunca recebeu nada de Deus porque você não ousou crer nele. Mas se você ousar crer, você vai receber. Amém? Jesus chegou para Marta e disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, tá bom? Quem confia em Deus vive firme e seguro. Salmo 40, versículo 4 diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que os desviam para a mentira. Tá entendendo? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não fica olhando para esses homens soberbos, arrogantes, presunçosos desse mundo, que vivem na mentira. Mas olha para o Senhor. Ama o Senhor, aceita a sua palavra, sem ficar questionando, sem ficar, brigando. Simplesmente se entrega para Ele. Isaías 12:2 diz, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha
salvação. Hoje é noite de você confiar mais em Deus. Talvez se você já confiava, mas não havia entregue ainda de todo o coração, hoje é noite de você entregar de todo o teu coração para o Senhor. A dependência, ela gera confiança. A confiança, ela gera paz. Quanto mais você confiar em Deus, mais tranquilo você vai viver, mais descansado você vai viver. Porque você vai acreditar que você vai fazer a sua parte na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas você vai crer que Deus vai fazer a parte dele. E a parte de Deus vem com milagres, a parte de Deus vem com multiplicação, a parte de Deus vem com prosperidade, a parte de Deus vem com cura, a parte de Deus vem com presença, a parte de Deus vem com glória. Então tudo que Deus faz, meu irmão, é algo extraordinário, sobrenatural. É por isso que ele deixou os meninos entrar na fornalha, porque ele disse, eu tenho algo preparado que vai impactar o negócio aqui. Deus não... Se ele tivesse tirado eles da fornalha, antes da fornalha, não teria acontecido nada de impacto. Mas ele disse, eu vou deixar isso acontecer até lá, porque depois eu vou fazer algo extraordinário. Mesma forma que Jesus, quando a Marta liga naquela época de telefone, não tem como ligar, mas quando ela manda os mensageiros avisar Jesus para vir logo, que o irmão dela estava extremamente doente, ela estava acreditando que Jesus viria, e como ele curava muita gente, ele ia curar o irmão dela também. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele ficou lá, sabe, ele delongou lá mais um tempo. Ele quis fazer isso. Ele mesmo quis ficar lá mais um tempo. E aí quando ele chega, ele fala para Marta assim, que o irmão dela, aliás, antes dele vir, os discípulos perguntaram para ele assim, Jesus, Lázaro está doente, né? Aí ele diz assim, aí ele fala assim, Lázaro, não, como é que ele fala? Ele fala assim, essa doença não é para a morte. Ele diz assim para os discípulos, mas é para a glória de Deus. Ele diz isso. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Os discípulos não entenderam nada. Só que, como eles delongaram mais um tempo, quando ele chegou lá, Lázaro estava morto, enterrado já. E aí a Marta encontra com Jesus no meio do caminho e fala para Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse assim, mas ele vai ressuscitar. Ela disse, não, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Aí Jesus disse para ela, não, se tu creres, verás a glória de Deus. Quer dizer, não vai ressuscitar no último dia, vai ressuscitar agora. Então ele delongou um tempo mais lá, porque ele sabia que se ele chegasse, ele curaria, não teria impacto. Mas agora, depois de 4 dias morto, cheirando mal, o impacto era extraordinário. O impacto é tão grande, é tão tremendo, que a partir daquele momento, aonde Jesus ia, Lázaro ia, como testemunho vivo da ressurreição, depois de 4 dias. E as pessoas que estavam tentando matar Jesus naquele período, elas começaram também a tentar matar Lázaro, porque elas sabiam que se eles matassem Jesus, Jesus já ia virar um mártir ali. Já ia ser alguém muito famoso se eles matassem Jesus. Só que Lázaro seria o propagador da presença dele por conta do milagre. Então eles também tentaram matar Lázaro por conta do milagre que Lázaro recebeu. Então é isso que eu quero dizer para você nessa noite. O Senhor permite situações na sua vida, por mais adversas que sejam, tão somente para colocar as mãos dele e realizar um grande milagre. De maneira que amanhã ou depois você vai olhar e dizer, meu Deus, que coisa extraordinária que Deus fez. Estou feliz de ver a Paty aqui. Paz do Senhor, Patrícia, Deus abençoe. Manda um abraço para o Rob aí, tá? Deus abençoe. Glória a Jesus. Estamos encerrando já, querido. Então, a confiança gera paz. Quem aprende a depender de Deus vive sem medo. Aprende a esperar. Descansa no cuidado do Pai. Permanece firme mesmo nas lutas. Pelo contrário, as lutas, ao invés de desanimar, ela fortalece mais. O diabo, ele sabe que um cristão verdadeiro... vou contar um segredo para vocês aqui. O diabo, ele tem medo de infligir uma guerra contra um cristão verdadeiro. Um homem que aprendeu a confiar em Deus, uma mulher que aprendeu a confiar em Deus. Porque ele sabe que quando a coisa começa a apertar demais para esse crente, ele intensifica a oração, ele intensifica o jejum, ele intensifica a presença nos cultos, ele intensifica a leitura bíblica, ele intensifica a vigilância. Tudo nesse cristão passa a ampliar. Tá entendendo? E o diabo sabe que o cristão verdadeiro, ele não tem outra saída a não ser correr para os pés do Senhor Jesus. Porque ele confia nele. Por isso que ele mexe com a gente, mas ele mexe sempre debaixo de um aval dos céus. Porque ele não pode ir muito longe, tá? Quando ele pediu para poder cirandar na vida de Jó, o Senhor disse, pode tocar nos seus bens, mas não toque na sua vida. Então o diabo sabe que o negócio com um cristão verdadeiro é estreito para ele. É como se pisasse em ovos, porque ele não pode fazer o que ele quer.
Então, nessa noite, aprenda a confiar mais em Deus. Amém? Coloque a sua confiança no Senhor. Amplie a tua confiança no Senhor. Aprenda a depender dEle. Aprenda a depender de Deus. Não sai de casa sem orar. Não tome nenhuma decisão na dúvida. Na dúvida, vai orar. Coloca diante do Senhor e diga: Deus, eu não sei o que fazer. E Ele vai te mostrar a saída. Ele vai te dar a resposta. Confia nele. Tá? Tudo o que você precisar fazer, confia no Senhor, porque Ele vai agir na sua vida. Amém, Jesus? Deus falou contigo nessa noite? Naomi Rocha. Deus abençoe, Naomi Rocha. Glória a Jesus. Mas deixa eu ver. Tá bom. Maravilha, pessoal. Manuela Lira, Deus abençoe. Ficou a live inteira, Manuela. Deus abençoe sua vida, viu? Já se inscreveu lá já no meu canal, né? A Pequena Ju. Deus abençoe, Pequena Ju. Mais alguém? Eliane. A Eliane Glamurosa. Deus abençoe, Eliane Glamurosa. A Clone. A Cione. É Cione ou Clone? Ai, meu Deus. É Cione Moura. Deus abençoe, Cione Moura. Paulo César também acabou de chegar. Deus abençoe, Paulo César. A Pati, que já falei. A Aline. Glória a Deus. Querido, a mensagem de hoje, Deus falou contigo? A Naninha está dizendo: buscar a presença nos conecta com o Espírito Santo e essa conexão nos faz crer mais em Deus. Fato. Glória a Jesus. Tome posse dessa palavra, queridos. O Israel está dizendo: palavra maravilhosa. Amém? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos. Eu sou aqui da comunidade Evangélica de Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. O Israel aqui é da minha igreja, graças a Deus, meu discípulo. Também a Aninha e a Morinha da nossa igreja aqui, discípulo também. Sempre aparece 3 ou 4 aqui. A Pati, Deus abençoe Pati também. Nós não estamos na mesma igreja hoje, mas já congregamos juntos. Tá? A Pati e o Rob, Deus abençoe vocês. Queridos, você que sentiu tocado no seu coração e quer nos ajudar nessa obra, quer dar uma oferta para a igreja, você que é do TikTok, me procure no privado, que eu estarei passando para você o Pix da igreja. Você que é do Kawaii, nos vídeos abaixo nós temos aí o Pix da nossa igreja. Você pode nos ajudar, tá bom? Você pode fazer uma oferta e com certeza você será abençoado, tá bom? Abençoado, você será grandemente abençoado por Deus. Inclusive, nós estamos preparando aí a nova série. Eu vou falar sobre dízimo, oferta, primícia, voto. Até comprei um curso de um rapaz aí que explica dentro dos termos hebraicos lá, que coisa profunda. Eu vou estudar bem para mim trabalhar com vocês essa questão. Vocês precisam prosperar. A crise está chegando, cada dia mais nós estamos vendo a nossa nação, né, se colocando aí numa situação muito complicada na área financeira, e nós precisamos ser abençoados. E o Deus que você serve é um Deus que não está ligado ao sistema do governo desse mundo. Nenhum deles, nem de Satanás, nem do sistema do governo do Brasil. Tá? Ele pode te abençoar mesmo em meio a essa crise. E nós vamos ministrar sobre a sua vida, ok? Para Deus realmente te honrar e te abençoar. Mas não tem como Deus te abençoar se você não semear, se você não dizimar, não ofertar, não primiciar. Põe isso no seu coração. Esse é o nosso papel no reino de Deus. Então, nós vamos estar aqui ministrando sobre a sua vida, mas também te auxiliando aí para que você possa romper e que você possa ser grandemente abençoado na área financeira, mesmo no meio de todas essas crises que estão acontecendo. A IA está chegando, entrando no emprego de todo mundo, né? Já sabemos que muita gente vai ficar desempregada, mas também sabemos que nós temos um Deus que está acima de todos e vai dar criatividade, vai dar sabedoria, vai abrir portas e nós vamos prosperar mesmo no meio a essas crises todas, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve. Se você hoje está desviado do caminho do Senhor, eu quero chamar a sua atenção para vir participar da nossa igreja, Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual, através do telefone 19-99702-3477. É um grupo ali do WhatsApp, é onde a gente passa todas as ministrações que eu passo aqui, vai para lá. Também lá eu oro pelas pessoas, se tem alguma dúvida a gente tira. E tem oração todo dia. Todo dia ele tem oração. Assim, tem dias que a gente não consegue fazer, mas na maioria das vezes está lá, todo dia tem oração. Eu oro por todos vocês ali que estão naquele grupo, pedindo a bênção do Senhor, para que Deus possa iluminar a mente, o coração de vocês, para que Deus dê livramento, para que Deus dê graça. Enfim, tudo aquilo que vocês precisam no sentido espiritual, no sentido humano, nós estamos orando ali, pedindo a bênção do Senhor. Então, se você não está em igreja nenhuma, venha estar conosco nessa igreja, Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual. Não fique de fora. 19-99702-3477. Venha para esse grupo e Deus vai com certeza abençoar grandemente sua vida. Ok, irmãos?
Amém? Deus abençoe a todos, que o Senhor continue falando poderosamente no seu coração. Se você não é inscrito, se inscreve e vamos juntos, porque Deus tem muitas bênçãos para nós. Nós estamos apenas começando. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas é algo sobrenatural, tá? Não vai parar aqui. Pelo contrário, Deus começou uma grande obra e Ele não vai parar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós estamos nesse momento te agradecendo por essa palavra ministrada. Te louvamos por cada vida aqui presente, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, que estiveram aqui, meu Pai, hoje para serem impactados com essa palavra sobre confiança, sobre dependência. E nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, é um Deus galardoador dos que o buscam, um Deus que está pronto para abrir o céu sobre nós. E eu te louvo, Senhor, pela vida dos teus filhos, porque sei que muitas dessas pessoas estão sofrendo situações adversas, crises emocionais, crises espirituais, enfim, muitas são as guerras, muitas são as lutas que os teus filhos estão enfrentando, mas nós cremos em Ti e confiamos no Senhor, e sabemos que se nós confiamos no Senhor, o Senhor vai nos dar graça e nós vamos passar por todas as lutas, por todas as guerras, por todas as crises, e vamos sair mais forte do que quando nós entramos, porque o nosso coração está firmado em Ti. O Senhor é a rocha eterna, é a rocha que nós confiamos. Nós não abrimos mão da Sua presença, pelo contrário, nós Te buscamos todos os momentos da nossa vida, porque entendemos que sem Ti não dá, sem Ti não tem como viver, não tem como caminhar. Por isso, nesta noite, aqueles que estão vacilantes, aqueles que estão desistidos, desanimados, levanta eles agora, coloca eles diante do Senhor e enche eles do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos. Que bom poder estar com vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês continuem firmes na presença do Senhor. Deus abençoe. Um abraço para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.